Oferecimento TV Lar, bem perto de você. Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no restaurante Pancaru, o restaurante que tem aos sábados a melhor feijoada de Manaus. Claro, nosso convidado, Renier Omena, ele que é biólogo, escritor, cujo livro já está traduzido para outras línguas, e é com ele que você vai viajar na história das aves da Amazônia. Renier, qual a importância das aves no nosso ecossistema para toda a Amazônia? Nós estamos falando de Amazônia. Como é que você analisa a importância dessas aves? Bom, as aves têm um papel fundamental dentro do meio ambiente, né? Por exemplo, elas têm a função de dispersar sementes, de predar sementes, de modo que essas sementes possam germinar onde elas caem. Algumas espécies também são responsáveis por controlar a população de insetos, de pequenos vertebrados, para manter o equilíbrio na natureza. Então elas têm um papel bem importante dentro dessa escala ecológica. Você é biólogo. Quando é que você começa a se interessar por este segmento que para uns é um esporte, para outros é um trabalho profissional? Então, no meu caso, eu sempre tive atração por aves, né? Quando eu era pequeno, eu andava, nós morávamos no Parque 10, então eu sempre andava no mato procurando ninhos, chegava a fazer até pequenas gaiolas para guardar esses passarinhos dentro. Mas com o tempo eu fui descobrindo que a ornitologia, ou o estudo das aves, é uma ciência, né? Então, como uma ciência, como qualquer uma outra ciência, existem os passos que você precisa galgar para conhecer e aprender sobre a vida das aves. A vida acadêmica, nesse aprendizado, fluiu facilmente, uma vez que você já exerce a profissão, tem obras escritas? Foi muito legal isso. Quando eu comecei a fazer a universidade, então eu já tinha uma vivência, né? Isso era um hobby para mim. Com o tempo eu acabei transformando numa profissão, e na minha vida acadêmica, então eu participei de muitas excursões, né, com os colegas, com professores da própria universidade. E muitas vezes nessas excursões eu acabei atuando como monitor, né, para orientar e conduzir grupos dentro dessa linha de aves, né, quando a gente ia fazer estudo com vertebrados. Nesse contexto, quais as dificuldades que um cara pode ter, por exemplo, um pesquisador que está iniciando? Quais as dificuldades? Até porque é um esporte caro, quem faz isso como esporte é muito caro. A ornitologia, o estudo das aves, é uma ciência. E como toda profissão, ela tem também lá os seus, vamos dizer, os ossos do ofício, como dizem popularmente. Então, a pessoa precisa gostar muito, ter uma atração muito forte para gostar de pássaros. Primeiro, porque eles não estão disponíveis para você. Então, você precisa ir para a floresta, precisa caminhar em silêncio, você precisa se esconder deles, você precisa muitas vezes primeiro ver ele do que ele vê você. Então muitas vezes precisa de equipamentos para encurtar a distância entre você e a ave, né, para você enxergar melhor os detalhes, porque existem diversos tamanhos de espécies. Então precisa de um binóculo, para capturar o som precisa de ter um gravador, um microfone específico para captar sinais de baixa frequência, né? Então, exige muito da pessoa que se dedique a isso, né? Às vezes a pessoa acha que é uma profissão muito fácil, mas tem lá os seus pontos positivos e negativos. Então, um ponto fundamental que eu destacaria aqui, a pessoa precisa gostar da atividade, né? E se dedicar como qualquer outra profissão. Nesse contexto todo, você é reconhecido como observador, como escritor. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ir a Portugal no lançamento do livro. O que cai profundamente na tua memória quando você começa a se relacionar com essas pessoas
do Brasil e de fora do Brasil que gostam daquilo que você faz? Então, quando você faz um trabalho como esse, que extrapolou, vamos dizer assim, a minha casa, o meu estado, é muito interessante, porque o livro, nós temos esse livro lançado e temos uns CDs, então abriu muitos caminhos. Então hoje eu recebo correspondência de vários lugares do Brasil e até do mundo, pessoas de diversas idades, diversa faixa etária, nos procuram para fazer perguntas. Para você ter uma ideia, uma vez uma repórter mandou um e-mail para mim que um cachorro tinha pego lá o passarinho dela e ela queria saber o que ela faria para tratar o animal, né? Outra vez uma pessoa um turista me mandou uma foto de uma ave que fotografou lá em Foz do Iguaçu, né? E mandou a foto, pediu que eu identificasse. Então eu recebo e-mails de vários lugares do Brasil e do mundo, né? De pessoas que fazem perguntas, que pedem orientação sobre pássaros, sobre observação de aves, né? Sobre equipamento, inclusive sobre que tipo de equipamento utilizar para gravar ou até mesmo para filmar pássaros. Como é que essa associação foi feita e de que forma ele contribuiu para que o livro pudesse chegar em outros países? Então, a parceria com o Dr. Rita foi uma parceria muito boa, né? O Dr. Rita foi uma pessoa que juntou o conhecimento dele, a experiência dele na área de turismo, e eu trouxe a minha experiência em aves. Então nós juntamos isso tudo para formar e produzir esse trabalho aí. O Dr. Rita também bancou boa parte das nossas viagens para captar informação, para captar dados, para produzir esse trabalho. Então foi um parceiro muito forte e muito bom nesse trabalho que nós fizemos. O livro foi publicado também nos Estados Unidos e foi lançado lá. Foi, exatamente. Nós já fizemos isso nos Estados Unidos e Portugal também. Nos Estados Unidos, 65 milhões de pessoas atuam nessa área, gostam e atuam nessa área. Como é que você vê o interesse de um país de primeiro mundo neste segmento? Então, existem 3 grandes, vamos dizer assim, países onde essa atividade ela é muito bem desenvolvida, né, e muito mais praticada que qualquer outro lugar do mundo, que são os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Então, esses países, essa atividade é muito intensa, né, embora ela tenha irradiado para outros países também. Então, tem crescido muito o número de observadores de aves. E eles têm irradiado para o Brasil também. Hoje, por exemplo, o Brasil já recebe bastante observadores de aves, como Mato Grosso, próprio São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Brasília, né? Eles vêm em busca de observar espécies que ocorrem nos diversos biomas, vamos dizer assim, do Brasil, né? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Floresta Amazônica, né? Então, esse público está vindo para o Brasil. E nós aqui também recebemos esses estrangeiros que têm interesse em observar pássaros. Você hoje já é extremamente reconhecido no Brasil e no exterior. Quais as dificuldades que você encontra quando recebe um grupo, por exemplo, americano? Bom, a dificuldade, falando de Amazonas e Manaus, é exatamente que, por ficar distante das grandes cidades, tudo para nós aqui fica caro, né? Para o turista também, como passagem, hospedagem, serviço de transporte, né? Alguns lugares que, por exemplo, são visitados, alguma cidade do interior, por exemplo, não oferecem muitas vezes um serviço adequado. Existe um problema nas pousadas, por exemplo, em hotéis do interior, é que esse público geralmente começa a atividade 5 horas da manhã, 5h30. Dificilmente as pousadas oferecem café da manhã nesse horário, né? Então muitas vezes nós temos que negociar e às vezes é difícil isso aí. Às vezes nós temos que comprar lanches e levar conosco, porque as pousadas não... Geralmente elas atendem um público que acorda às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, mas não
não um público que acorda tão cedo como observadores de aves. Este teu segmento acaba por promover os hotéis de selva, promover as pousadas. Não deixa de não ser uma grande contribuição no turismo para o Amazonas? Exatamente, é uma grande contribuição, porque privilegia áreas conservadas, né, privilegia as pousadas, os empreendimentos que oferecem locais adequados para observação de aves. Poderia citar alguns aqui, por exemplo, lugares como Iracema Falls, que é um hotel localizado em plena floresta, como a Aldeia Mari Mari, são lugares muito estratégicos, porque a Tupana Lodge, na 319, são lugares muito estratégicos, porque o turista quer um lugar onde ele possa amanhecer e anoitecer ouvindo pássaros, né? E possa olhar na janela e ver essas aves. Esses cuidadores de aves que acabam aprisionando uma ave em casa, ter uma ave com a exclusividade de ouvir esse pássaro cantar, ele tem alguma ligação com o que vocês fazem? Nenhuma ligação. E hoje um dado interessante é que o número de pessoas que mantêm hoje pássaros em cativeiro diminuiu muito, porque houve talvez a imprensa, os jornais, né, propalando notícia que os animais devem ser livres. Então antigamente era comum você ir num hotel, numa pousada e encontrar lá um animal em cativeiro e tal. Hoje isso praticamente não existe, as pessoas não valorizam mais animais em cativeiro. Agora, ainda existe aquelas pessoas que têm o hábito de aprisionar um curió, um pequeno pássaro e tal, mas isso é um número muito pequeno em relação ao que era no passado. Deste segmento que também você começou a buscar. Você gravou um CD com vozes e sons da floresta. O que te levou a fazer isso? Por sinal, já está no volume 2. Eu queria que você falasse desse trabalho especificamente. Então, nós temos, além do CD que acompanha o livro, tem um CD que foi publicado isoladamente, que é o volume 1 e o volume 2. Então, o volume 2 fala especificamente de espécies que ocorrem nas florestas alagadas, né? No caso da nossa região aqui, seriam Igapó e Várzea. Então, o CD, na verdade, premia as espécies que ocorrem nesses ambientes, mas inclui aí algumas espécies de primatas, inclui também sapos, né? E especificamente nesse caso do CD tem até a vocalização de um jacaré que nós gravamos. Mas a grande maioria são aves que vocalizam durante o dia, que vocalizam durante a noite, que ocorrem tanto nas florestas alagadas de Igapó quanto de Várzea também. O que você daria como orientação a um observador que, a partir de ter assistido o nosso programa, começa a se interessar por este segmento? Então, o ponto principal para quem pensa em conhecer aves é adquirir um guia de campo. Um guia de campo que tem as ilustrações, né? E em seguida, obter informações sobre os ambientes, sobre as espécies. E adquirir um binóculo também. Então, um guia de campo e um binóculo seriam os equipamentos iniciais que alguém precisa para começar a observar pássaros. Em seguida, passar a visitar áreas verdes, ramais na estrada, parques urbanos. Então, observar os animais e identificar no guia de campo. De que forma você consegue identificar, por exemplo, com toda a experiência que você tem hoje, o som de uma ave? Você identifica pássaros visualmente, né? E quando tem já uma certa experiência, pode identificar pelo som. Mas eu te confesso que você precisa gravar na mente muitas vocalizações. Porque, para você ter uma ideia, existem espécies que têm 3, 4, até 5 diferentes vocalizações. Então, para você, uma espécie pode ter até 4 ou 5 diferentes vocalizações. Algumas produzem sons batendo na madeira, como é os pica-pau. Nem todo pica-pau tamborila igual. Então, algumas espécies, você com o tempo, identifica pela batida na madeira, pelo som que ele produz batendo as asas, como beija-flor, ou mesmo pelos sons vocais produzidos pelas aves. Então,
eu te confesso que às vezes, mesmo com mais de 10 anos trabalhando com aves, algumas vezes eu me sinto confuso quando você tenta identificar muitas espécies durante um longo dia de trabalho. Então, às vezes lembra que reconhece o som, mas não lembra qual é a espécie. Então, é muito difícil. Mas a experiência vai te levar a esse... O que significa técnica do playback? Então, a observação de aves como atividade turística, ela evoluiu muito. Antigamente, o que nós utilizávamos? Utilizávamos um gravador com microfone. Então, uma dada espécie vocalizava. Então, a gente ligava o gravador e gravava, certo? Aí voltava a gravação e aí botava o playback. Só, isso tinha muita limitação, porque às vezes o animal, na hora que você ia gravar, ele parava de vocalizar. E aí você não gravava. E aí você não podia botar o som para chamar ele. Então, o playback, na verdade, já é uma evolução, vamos dizer assim, dentro do turismo. Então, normalmente o guia, ele tem um iPod, um iPhone, onde eu, no meu caso, eu tenho 1.500 sons, melhor, 1.500 espécies. Cada espécie tem vários sons. Então, por exemplo, eu estou aqui no campo, aí vocaliza uma espécie, aí eu puxo aqui, aí eu coloco a gravação para chamar a espécie, né? Mas isso a gente usa também para primatas, usa para outros mamíferos também, e eles acabam se aproximando. É bem interessante, é muito dinâmico essa atividade. Na década de 60, foi produzido um long play com som das aves. Isso tem sido uma frequência ou ficou esquecido? Ou somente na Amazônia está se produzindo já CD para isso? Então, essas primeiras gravações que você mencionou aí foram feitas na década de 60 por Douglas Frisch, né, um alemão que é naturalizado e hoje vive em São Paulo. Eu diria que ele foi o pioneiro na bioacústica, né, gravações de sons de aves na Amazônia até no Brasil. Então, hoje já foi produzido bastante material de áudio, né, em CDs. Né? Hoje ainda é produzido. Mas devido à praticidade da MP3, esses arquivos hoje não têm sido muito, vamos dizer, produzidos. Né? Mas já tem bastante material feito em Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, sobre vamos dizer assim, a identidade acústica das aves brasileiras. O que mais te deixa feliz quando tu estás no campo na pesquisa? Então, cada ida para o campo é um aprendizado, né? Então, quanto mais frequência você vai, muito mais coisa você acaba aprendendo. Então, quando eu vou para campo, eu sempre observo e capturo os sinais audíveis do espaço, né? Os sons. Eu utilizo um microfone direcional e às vezes uma parábola. Né? Então, obter uma gravação que eu ainda não tenho no meu acervo é uma coisa que me deixa muito contente, né? Então, a diversidade no Amazonas é muito grande e eu não tenho todas as espécies gravadas. Então, uma espécie que eu ainda não tinha gravado e agora eu tenho, para mim, é sem dúvida um aspecto importante. Bom, Mena, foi um prazer enorme conversar com você. Eu que já sou seu amigo há mais de 25 anos. E agora trazendo você aqui no programa para falar da obra, falar do seu trabalho. E agora nós estamos chegando ao final do programa e você tem a oportunidade de se despedir. Então, eu quero agradecer essa oportunidade da AmazonSat, né, de divulgar o nosso trabalho. Esse livro bilíngue está na 3ª edição, está disponível já à venda nas principais livrarias do shopping, Bemol, Manauara Shopping, no aeroporto, no Tropical Hotel, naquelas bancas próximo ao Teatro Amazonas, do Artesanato, Galeria Amazônica, Museu do Índio. Você pode encontrar esse material disponível a um preço bem acessível também. Tá certo. Bom, foi um prazer enorme trazer o Omena aqui no programa, mas nós estamos chegando ao final do programa, claro. Eu quero convidar você para na próxima semana nos assistir. Não esqueça, Literatura em Foco estará sempre no ar. Obrigado aos patrocinadores, Guaraná Magistral, Importadora TV Lá. Obrigado a você, telespectador, que nos prestigia há quase 18 anos. Na próxima semana eu te reencontro, eu e a minha equipe. Um grande abraço
e até lá.